Quem que poderia ser um exemplo de esperança para nós hoje? E Deus falou comigo sobre Jó. Aleluia. Jó é um exemplo de esperança. E aí as irmãs louvaram a Deus aqui, né, falando sobre Jó. Nós ouvimos aqui o testemunho também falando sobre Jó. E quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos que foi alguém que esperou no Senhor. Amém. No mais adverso, nas maiores adversidades que ele poderia viver, Jó soube esperar em Deus. Então, nós queremos aqui um pouco tentar aqui compartilhar essa esperança. Nós vamos aqui fazer uma leitura do texto que está em livro de Jó, capítulo 14. Uma passagem bem conhecida, eu já até falei sobre isso um tempo atrás. Vamos ler aqui a partir do versículo 7. 14, 7. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Glória a Jesus. Diz assim. Todos encontraram? Jó 14, 7. Amém. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém? Amém. Glória a Deus. O livro de Jó, ele tem uma pergunta que o próprio Jó não obteve a resposta e que nós, até os dias de hoje, continuamos perguntando. Quem sabe qual é a pergunta? Por que eu? É mais ou menos isso, né? Por que o sofrimento do justo? Se o próprio Deus testificou de Jó: viste o meu servo Jó, homem reto, sincero, temente a Deus, que desvia-se do mal. Por que o sofrimento de um camarada como esse? Quem sabe explicar? Quem tem argumento para explicar? Então Jó, ele foi uma pessoa que ele passou por uma circunstância, ou por diversas circunstâncias, que ele jamais entendeu. Jó nunca viu a resposta para os seus problemas. Jó não viu por que ele perdeu tudo que ele tinha. Né? A Bíblia não diz lá, quando nós lemos o capítulo 1 de Jó, estava ali o seu gado, aí veio uma situação, consumiu o gado, veio uma outra situação, roubaram ali as suas ovelhas, e depois estavam seus filhos reunidos na casa do primogênito, veio um vento, derrubou a casa, morreu 10 filhos de uma vez só. Então, Jó ele não parou para ter uma visão concreta. Por que sobrevinha aquilo na sua vida? Por que a sua vida virou do avesso de uma hora para outra? Por que as coisas fugiram ao controle de uma hora para outra? E muitas vezes nas nossas vidas, nós procuramos entender, ou procuramos questionar a Deus por situações que talvez nos sobrevenham, situações que nós não esperamos, situações de enfermidade, de dificuldades, enfim. É como se Deus tivesse que nos dar uma explicação para tudo. E nós somos desse jeito. Nós somos assim. Mas a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor, eles são muito maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor vão muito além daquilo que eu consigo vislumbrar humanamente falando. E Deus, ele sabe uma maneira de agir
que a nossa mente humana muitas vezes não tem a capacidade de compreender o trabalhar de Deus. Por exemplo, o autor do livro de Jó é desconhecido, nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó. Tá? A Bíblia não nos informa quem foi. Acredita-se, os teólogos, que Jó foi um dos primeiros livros da Bíblia a serem escritos. Acredita-se que, pela narrativa bíblica, Jó ele viveu antes mesmo de Abraão. Ainda não havia ali um chamado de Deus para a descendência de Abraão, e muito menos Israel já havia sido formado como povo. Jó ele viveu ali na região do norte da Arábia, ali para aqueles lados, a Bíblia chama de terra de Uz. E o fato é que Jó era um dos homens mais ricos do seu tempo. Ele era um homem extremamente rico, abençoado por Deus, temente a Deus. Havia uma certa forma de culto a Deus por Jó, porque a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, porque os filhos não se portavam decentemente diante de Deus. E o fato é que, diante de toda essa situação que aconteceu com Jó, e que o escritor do livro de Jó nos narra, Jó jamais teve conhecimento da disputa, por exemplo, que houve entre Satanás e Deus. Houve uma extrema disputa ali, um conflito entre Satanás e Deus, no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que no tempo que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, quem que aparece no meio? Satanás. Para acusar Jó. Antes dele abrir a boca, Deus vai lá e testifica de Jó. Viste o meu servo Jó, como eu já falei, né? Homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus, desvia-se do mal. É lógico. O Senhor deu tudo o que ele queria. É rico, tem propriedades, tem gado, tem riquezas ao extremo. Tira o que ele tem para ver se ele não blasfema de ti. Aí Deus vai lá e fala: tudo bem, pode tocar no que ele tem, nos seus bens. E de uma hora para outra, Jó perde tudo. Já pararam para pensar, irmãos? Nós hoje, temos essa visão. Nós sabemos do que estava acontecendo nas regiões celestiais, porque o escritor de Jó narra isso para nós. Mas e Jó? O homem Jó, o que passou na cabeça dele quando ele acordou de manhã? Tudo bem, sua fazenda ali, o seu gado, os seus filhos, tudo dentro da sua normalidade. A Bíblia diz que enquanto um vinha trazer uma notícia, chegava outro. Olha, roubaram o teu gado, olha, você perdeu a tua criação que estava em tal lugar, você perdeu ali as suas ovelhas, você perdeu não sei o quê. E por último vinha o outro: olha, os teus filhos estavam todos reunidos na casa do primogênito, os seus 10 filhos. Mas veio um vento, não se sabe de onde, que bateu com tanto ímpeto na casa do teu filho, desmoronou tudo e morreram os 10 de uma vez só. O que passou na cabeça de Jó diante de tudo isso? Aí a Bíblia diz que Jó rasga suas vestes e se humilha diante de Deus. Aleluia. Deus me deu. Aleluia. Deus tirou. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É uma situação extremamente difícil, porque irmão, se fosse eu falaria a mesma coisa, porque eu sei que o inimigo estava querendo me acusar e Deus estava ali ao meu favor, me dando graça. Você sabe que isso é eu. Vai viver isso na pele. Vai acordar de manhã com tudo bem e de repente chega um monte de desgraça desse jeito aos seus ouvidos, para ver se no fim do dia você se humilha, se prostra de joelho. Senhor, o Senhor me deu, o Senhor me levou, bendito seja o nome do Senhor. O negócio não é assim não. Na prática não funciona desse jeito. Aí depois passa um tempo, a Bíblia diz que novamente os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor. Quem que aparece lá de novo? Satanás.
vens tu de rodear a terra e passear por ela? Viste meu servo Jó? Quer dizer, quando Deus fala assim, já tinha sido uma bofetada na cara do inimigo, né? Porque há tempos atrás você teve aqui falando que ele me adorava por causa dos bens que ele tinha. Viste meu servo Jó? Reto, sincero, temente a Deus, desvia-se do mal. Olho por olho e dente por dente. Toca na saúde dele para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Aí Deus olha para o diabo, para Satanás e fala: vai lá, toca na saúde dele, só não vai lhe tirar a vida, está nas tuas mãos. Aí vem uma enfermidade sobre Jó, que a Bíblia diz que afetou a Jó do alto da cabeça até a planta dos pés, a ponto que ele ficou irreconhecível, deformado. A Bíblia diz que ele se coçava com cacos de telha, a ponto da sua esposa olhar para ele e ainda dizer: ainda retens a tua fidelidade? Amaldiçoa Deus e morre. Que esperança que você tem? Perdeu tudo. Os filhos estão mortos, agora você está com essa doença que ninguém suporta olhar. A doença de Jó era tão extrema, era uma coisa tão horrenda, que quando os amigos de Jó vieram visitá-lo, eles ficaram 3 dias diante dele sem abrir a boca. Pois os irmãos leiam lá no capítulo 3 de Jó. 3 dias olhando para ele sem ter palavras para falar de consolo. Amigos, hein? Não tinham o que dizer para Jó. Calados, 3 dias. Até que alguém conseguiu falar alguma coisa para ele. Mas sabe quais eram as palavras de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu quero dizer nessa noite com isso, o que Deus me leva a dizer nessa noite com isso, é que muitas vezes nós não entendemos aquilo que se passa nas nossas vidas. E é normal, muitas vezes, nós nos desesperarmos, nós perdemos o controle da situação, muitas vezes a gente cai em angústia, cai em desespero, mas Deus, Ele é Senhor absoluto de todas as coisas, e ainda há esperança. Porque nós acabamos de ler aqui que a árvore cortada, ainda que o seu tronco de velho venha morrer, ainda que ela esteja ali seca, abandonada, ao cheiro das águas, Glória a Deus. ela vai brotar. O Espírito de Deus é poderoso para qualquer momento Ele trazer vida para aquela árvore que você olha e fala: já não tem mais jeito. Mas é uma situação, não vamos falar aqui que é fácil, irmãos, porque seria hipocrisia da minha parte eu dizer que é fácil. O que eu quero dizer, o que eu quero trazer aqui à memória dos irmãos nessa noite, é que há esperança. Com Deus sempre há esperança. Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para fazer, para transformar, para mudar a situação. Ah, irmão, eu sei disso, glória a Deus, aleluia. Só que ontem eu me esqueci disso. Amanhã talvez eu me esqueça disso, porque eu posso cair numa profunda tristeza, num profundo desânimo e chorar, achando que não tem mais jeito. Mas o Espírito de Deus é aquele que se encarrega. O Espírito de Deus é aquele que nos traz água, refrigério para as nossas almas. Porque quando a angústia bate, quando o desespero vem, o Espírito de Deus ele nos consola. A esperança para a árvore, a esperança para você, a esperança para mim, a esperança para nós. Por quê? Porque o Senhor ele pode todas as coisas. Deus, Ele pode todas as coisas. O Senhor, Ele muda situações. O Senhor, Ele faz como Ele quer. A maneira de trabalhar do Senhor, muitas vezes eu não entendo, porque o inimigo, muitas vezes, ele está disputando a nossa alma. Ele está tentando nos fazer parar, nos fazer fraquejar, e a gente não está enxergando espiritualmente. O inimigo ele arma situações, daqui ele não passa, daqui ela não passa, agora é o fim.
E Deus olha para aquela situação e testifica a nosso favor. Amém. Porque Deus nos conhece além mesmo daquilo que nós nos conhecemos. A Bíblia não diz assim, quando nós somos fracos, aí, que nós somos fortes, porque a nossa fé se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Glória a Jesus. Quando eu estou fraco, quando eu me acho incapaz, quando eu vejo que não tem mais jeito, quando eu vejo que não tem mais solução, o Senhor ele vem e me enche a esperança. Crê somente. Não era assim? Estava alguém lá, Pedro, caminhando ali sobre as águas, de repente ele tira os olhos de Jesus. Porque os problemas às vezes fazem a gente parar de olhar para Jesus, irmãos. Não estou falando aqui que a pessoa desviou. Pedro não desviou ali, não. Ele tirou os olhos de Jesus. Por uma fração de segundo, ele parou de olhar para Jesus e concentrou a sua visão nos problemas que estavam ao seu redor. Aí o que acontece com ele? Instantaneamente ele começa a afundar. Imagina só, poxa, eu estou andando sobre as águas. Eu estou pisando aqui em cima da água. A água está sustentando o peso do meu corpo no meio a uma tempestade violenta. Eu estou conseguindo caminhar. Teoricamente, nesse momento, o que era para Pedro fazer? Andar em direção a Jesus. O objetivo dele não era esse. Não tirar os olhos de Jesus por nada. Mas quando o vento soprou um pouco mais forte, que a onda veio um pouco maior, a primeira coisa que ele fez foi olhar para a situação. Nesse momento ele começa a submergir. Socorre, Senhor, que eu vou perecer. Jesus vai lá, pega Pedro. Ô Pedro, você estava indo tão bem. Você estava caminhando tão bem. Por que você duvidou, homem de pouca fé? Onde está a nossa fé? É fácil, irmãos, pregar aqui sobre Abraão, que creu 25 anos para alcançar a promessa. É fácil falar aqui sobre Davi, que demorou 12 anos para reinar em Judá e 15 anos para reinar em Israel. É fácil para falar aqui sobre Daniel. É fácil falar aqui de Jeremias. É fácil falar aqui de Samuel. É fácil falar aqui de Isaac e de Jacó. É fácil falar aqui dos grandes homens de Deus. Mas enquanto Deus olha para mim e para você e pergunta: cadê a tua fé? Você sabe como foi a vida de todos esses homens e mulheres que a Bíblia nos cita. E a minha e a tua? Porque não está precisando vir tempestade para fazer a gente afundar. Tem brisa leve que está fazendo a gente afundar. Isso é ruim. Porque onde está a nossa fé? Se a gente tivesse ciência, se a gente tivesse por alguns segundos os nossos olhos espirituais abertos e a gente pudesse entender e enxergar a luta espiritual que existe contra mim, contra você, nós nos agarraríamos em Deus. Se o Senhor abrisse os nossos olhos por um minuto, nos lugares que passamos, para a gente enxergar a fúria do diabo e dos demônios que estão ao redor, ou ao derredor, como a Bíblia diz, nossa fé seria maior. A Bíblia não diz lá em Hebreus: vós que estáis rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Jesus, autor e consumador da fé. Não olhe para o embaraço, não olhe para os problemas, não olhe para as situações que tão de perto nos rodeia, porque há esperança. As coisas com Deus não estão findas, não terminaram, não. Há esperança para mim, há esperança para você. Mas o problema é que a nossa visão, ela é limitada, muitas vezes ela é curta, ela não alcança, e vem o desespero, e o mar se levanta, o vento sopra,
dobra. E a nossa reação natural qual é? Ter medo. E Deus está nos convidando nessa noite para dar um passo de fé. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Porque, irmãos, se a gente estiver aqui e não crer, e não pôr a fé em prática, posso falar uma verdade para os irmãos? Amém. De que vale estar aqui? Eu não quero ser um religioso. Eu não quero andar com a minha Bíblia na minha mão para alguém me ver e me chamar de crente e na hora que eu preciso crer eu não pôr a minha fé em prática. De que vai me adiantar isso? E o nosso comportamento hoje está assim. A nossa fé está em baixa. Porque nós não estamos olhando para o Senhor. Pelo menos como deveríamos olhar. E Deus está nos chamando nessa noite a nossa atenção. Aleluia! Glória a Deus. Vamos sair do lugar. Glória a Jesus. Eu continuo no mesmo lugar. Amém. Estou aqui. Lembra aquela passagem quando Jesus, os seus pais perdem ele ali, quando eles saem de Jerusalém? Aí ficam lá procurando Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eles voltando lá para o lugar deles. Cadê Jesus? Alguém viu Jesus? Deram falta de Jesus um dia depois de caminhar. E voltam lá para Jerusalém e procuram Jesus. Alguém viu Jesus? Quem viu Jesus? Quem viu Jesus? Não sei, não vi Jesus, não sei. Vamos voltar lá no templo. A última vez que ele foi visto, ele estava lá. Voltaram para o templo onde Jesus estava? No templo. Ele olha para os pais e diz: eu nunca saí do lugar, eu estava aqui. Aqui é o meu lugar. Vocês que foram me procurar em outros lugares. Jesus nunca saiu do lugar, irmãos. Por que nós perdemos ele de vista? Ele nunca nos deixou, ele nunca saiu do lugar dele. E a gente não consegue mais enxergar. Por que a gente não vê Jesus? O que aconteceu comigo e com você que a gente não vê Jesus? Ele não mudou de lugar, ele não mudou de endereço, ele não está em outra situação, não. Ele continua sentado no alto e sublime trono. A destra de Deus intercedendo por mim e por você. Por que a gente não enxerga mais Jesus? O que aconteceu com os nossos olhos? O que aconteceu com os meus olhos? O salmista diz: eleva os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, porque Ele nunca deixou o lugar dele. Aleluia! E nós estamos dentro da igreja e não conseguimos enxergar Jesus. Não conseguimos entender que existe uma luta espiritual para acabar com a minha vida e com a tua. Que existe um inferno orquestrado pelo diabo e pelos seus demônios para destruir a minha vida e a tua, para destruir a minha família e a tua. A gente não consegue mais ver essas coisas. Porque está sendo pregado hoje que Deus é bom e Deus aceita tudo de qualquer jeito e tudo é oba-oba. E não é assim que funciona. Deus é santo. Aleluia! Os serafins lá na visão de Isaías voavam diante de Deus: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele não mudou de lugar e não perdeu sua santidade. Se os meus olhos não forem puros ou santos, como é que eu vou contemplar a majestade de Deus? O problema não é que Deus deixou o seu lugar, o problema é que nós não conseguimos mais enxergá-lo. E a gente precisa voltar para Deus urgente. Aleluia! Porque eu procuro o
solução dos meus problemas em A, B, C, em diversas alternativas, e a solução dos nossos problemas está em Deus. Amém. Jó não viu, ou não soube o porquê de todas aquelas situações. Jó nunca descobriu a causa do seu sofrimento. Leia os 42 capítulos do livro de Jó. Jó nunca soube o porquê ele passou por tudo aquilo. Mas sabe o que Jó viu? Capítulo 42, versículo 1 diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele? Dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Agora olha aqui o que Jó viu e o que fez a diferença na vida dele. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia. No meio de todo aquele sofrimento, Jó nunca soube por que ele sofreu, nunca soube por que ele sobreveio tudo aquilo, nunca conseguiu compreender. Mas sabe o que Jó viu? Viu a Deus, e isso para ele foi suficiente. Aleluia. Nós temos que Deus está no controle de tudo, senão a nossa vida pode ficar em caos. E o desespero vem, e a angústia vem, e a desesperança vem, porque nós não conseguimos mais enxergar o Senhor. Antes, Senhor, os meus ouvidos ouviam falar de Ti, mas hoje os meus olhos Te contemplam. Amém. Deus nos chama por uma experiência pessoal, particular, próxima a Ele. E nós estamos com os olhos fechados para Deus. De onde me virá o socorro? Nós estamos igual ao salmista, mas sem continuar o salmo. De onde me virá o socorro? E fechamos os olhos. E encerramos a frase. Continue falando. E abre os teus olhos. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Porque Ele é o meu Redentor. Ele vive, Ele é dono absoluto da minha vida. Ele está no controle de tudo. E isso não pode sair de dentro de mim, ainda que eu me entristeça, ainda que os problemas, as dificuldades me coloquem para baixo, ainda que por um momento a angústia possa querer tomar conta, eu tenho que elevar os meus olhos para o céu e saber que o Senhor é o meu Redentor. Aleluia! Amém. Ele não vai deixar ficar assim. Ele não cuidou de mim, de você até hoje, para a situação ficar desse jeito. Deus não nos trouxe até aqui para a gente ficar à beira do caminho. Aleluia. O problema é que muitas vezes eu quero ensinar a Deus a fazer do meu jeito, quando pela maneira dele é perfeita. Eu só preciso, como foi dito aqui nessa noite, adorar. Amém. Adorar. Aleluia. No meio da mais alta dificuldade, Jó adora a Deus. Rasga suas vestes. Reconhece a soberania de Deus na sua vida. Nu saí do ventre da minha mãe. Nu vou voltar para lá. Deus me deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele faz como quer, Ele é dono de tudo, Ele age da maneira que Ele quer, os caminhos dele são muito melhores do que os meus, a maneira dele agir é muito mais elevada do que a minha. Cabe a mim confiar e esperar no Senhor. O salmista diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Glória a Deus. Aí o Senhor se inclina para ele. Aleluia. E ouve a sua oração. Esperança é a palavra para nós nesta noite. Esperança. Espere no Senhor. Creia que Deus continua sendo Deus. Deus não mudou, irmãos. Amém. Deus não mudou. Deus continua sendo Senhor.
da minha e da tua vida, continua sendo Senhor da igreja, continua sendo Senhor, continua controlando todas as coisas. Mas irmão, o irmão não sabe o que está acontecendo, o irmão não tem ideia, o diagnóstico é contrário, o problema é terrível. E a irmã não falou até agora, a irmã testificou. Por que a irmã lembrou desse testemunho aqui hoje? Para nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A irmã estava desenganada pelos médicos, a medicina já havia jogado a toalha, não tem mais o que fazer. Mas existe um Deus no céu, que quando Ele dá a última palavra, não tem nome, não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno que muda aquilo que Deus falou. Porque todo poder pertence a Ele, irmãos. A última palavra vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A última palavra vem de Deus. Deus, Ele decreta e a coisa acontece, porque Ele é Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Hoje pela manhã nós falávamos sobre o culto levítico. O culto, ele é constituído de adoração. Nós damos a nossa adoração a Deus em sacrifício vivo. E Deus nos abençoa pela nossa adoração. O problema é que hoje a gente vem à igreja atrás da bênção e deixa a adoração para trás. E existe uma ordem para isso. Eu adoro e depois eu recebo. Mas nós chegamos à igreja querendo somente o quê? Receber. E não adoramos mais. Sabe por que nós não adoramos? Porque perdemos Deus de vista. Porque se você tiver com Deus à sua vista, quando você entrar por essas portas, a primeira coisa que vai vir ao coração é adorar a Deus. Eu estou num lugar de adoração, eu estou na casa de Deus, aqui é lugar de adoração. Aleluia! Se eu perco isso de vista, aqui vira para mim um lugar de petição. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, como se Deus fosse meu mordomo. E o Senhor, Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Coloque-se em pé, em nome de Jesus, nesse momento. Nós temos 5 minutos ainda do nosso horário de culto. E eu quero te convidar agora a você adorar a Deus. Adore a Deus. Rasgue o teu coração diante de Deus agora. Glória a Deus. Abra o seu coração. Aleluia! Dê a Deus aquilo que lhe é devido. Sabia que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para a glória do nome do Senhor. O objetivo principal das nossas vidas aqui é glorificar o Senhor. Adore a Deus nesse momento. Abra o seu coração. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Adore a Deus com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Adore a Deus nesse momento.